Muito bem, então boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje o pessoal aí de casa, tá? Vai ficar fixa só neste modo, tá bom? Que estamos com falta de, né? Falta de cacique índio, sei lá o que, né? Misericórdia. Gente, vamos fazer a nossa oração inicial então, neste nosso sexto encontro da Escola da Fé. Oração misericórdia. Era uma vez nosso projetor. Bom, mas oração inicial na carta de São Paulo aos Gálatas 5, capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peçamos a Deus a luz do Espírito Santo sobre este nosso encontro. Amém. Muito bem, vamos ver se eu consigo voltar ao normal aqui, né? Que quem sabe faz ao vivo, mas a gente que não sabe faz de qualquer jeito mesmo, né? Misericórdia. Eu acho que não vai parar. A gente faz assim, ó, coloca uma vela aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Acho que não deu certo, né? Mas tudo bem. Quem está em casa está vendo melhor do que nós aqui. Mas enfim, vamos levando. Gente, então, não dá para ler nada, mas tudo bem. Sexto encontro, Escola da Fé. Voltando aqui a primeiro, a resposta do ser humano a Deus. Muito bem, tá na hora da gente dar uma resposta para Deus, né, gente? Misericórdia. A gente já está aí a 6 encontros, já temos 6 horas de carga horária já para falar sobre o catecismo da Igreja Católica, né, que a gente falou, que é dividido em 4 partes. E na primeira parte nós temos o creio, mas até agora a gente não chegou ainda no creio, né? Estamos 6 encontros aí, né, introdutórios, mas porque justamente o catecismo, né, antes de começar, né, na segunda parte, o creio propriamente dito, nós temos esta introdução para falar, né, da base da nossa fé, né? Falamos de que nós, seres humanos, temos no nosso coração um desejo de conhecer a Deus, como esse Deus se revela ao ser humano, né? Ele se dá a conhecer. Depois falamos da tradição, magistério, né? Todos esses elementos que constituem, né, a forma de conhecer a este nosso Deus, que se revela, né? Mas a fonte é Jesus Cristo. Nos últimos 2 encontros com o Padre Marcos, tivemos aí um panorama geral sobre a palavra de Deus, né? E agora chegamos a este 6º encontro para darmos uma resposta a este nosso Deus. Muito bem. Então, recapitulando, como já falamos, né, terminamos o nosso último encontro falando um pouco sobre esta palavra de Deus, né? Que é igual o vento, né, gente? É bem fluida a palavra de Deus, né? Mas ela muda, né? Como assim a palavra de Deus muda? Ela é uma só, né? Mas ela se atualiza na nossa vida, né? Ela se atualiza em cada tempo, em cada circunstância. Muito bem, ainda não deu muito certo, mas vamos tentar de novo, tá? Porque senão, como é que a gente vai, né, prestar atenção se o negócio, né, não nos deixar?
Fique quieto aí. Muito bem. Com certeza não vai ficar parado, mas tudo bem. Estamos então na primeira parte, a profissão de fé. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Muito bem. Então, a resposta do homem. Gente, vocês têm fé? Sim. Mais ou menos. Quem tem fé aí? Eu sei de casa, tem fé? Fé de mais, fé de menos, né? Misericórdia. É importante termos a fé. Quem aqui já viajou de avião? Muito bom. Temos uma forte candidata ali. Quem aqui já teve que andar de ônibus mais de 12 horas? Fazendo uma viagem de ônibus. Maioria da gente. Muito bem. Vocês conheciam o piloto do avião ou o motorista do ônibus? Na maioria das vezes não, né? E como é que vocês embarcaram neste avião, neste ônibus, para seguir a viagem? Só pela misericórdia, né? Deus o livre. Às vezes você acorda de madrugada, você vê que o ônibus está fazendo a curva 120 por hora. Você fala, ai meu Deus, será que eu vou chegar no nosso destino, né? Deus o livre. Mas é verdade, né? Infelizmente é verdade. Porque nós precisamos, muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, acreditar nas coisas. É preciso ter muita fé para você entrar num ônibus, seguir 2 dias de viagem, né, para alguma cidade, algum lugar, se você não conhece o motorista, não sabe a condição do ônibus, não sabe se a revisão está em dia, não sabe se tem freio, né? Deus o livre. Andar de avião também é preciso ter muita fé para você andar de avião. Você fala, nossa, aquele trambolho ali vai voar no céu. Mas nunca, né? Mas voa. Pois é, voa e pousa também, né? Que é importante. Não só voar, mas parar também, né? Que senão não ia dar muito certo. Mas então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos de muita fé para muitas coisas, né? O que nos garante que amanhã o sol vai nascer? Né? O que nos garante que amanhã, né, o sol vai amanhecer, o dia vai amanhecer, o sol vai nascer, eu vou para o trabalho, né? O que nos garante? É preciso ter fé realmente em muitas coisas da nossa vida, como acreditar nisso, acreditar naquilo. E, não, mas é uma fé onde nós podemos, né, dialogar, onde nós podemos ir atrás das respostas por meio da ciência, né? Mas não, é preciso ter fé, né? O que me garante que se eu pular daqui eu não vou me machucar? Né? Experiência, ciência, não sei. Mas é preciso ter fé muitas vezes naquilo que a gente vai fazer, senão a gente só fica parado, né, gente? Igual a gente fala, se eu ficar com medo de tudo que pode acontecer comigo na rua, na estrada, aí a gente não sai mais de casa, né? Então é preciso ter fé, acreditar muitas vezes de que nada de mal vai acontecer, de que vai dar tudo certo a viagem, enfim, ter fé. Né? O que me garante que a lua exista? Nossa, olha, agora viajei, né? O que me garante que tem uma lua lá no céu? Né? Vai que a lua é só um reflexo do sol, sei lá, né? Mas, não, Pedro, seminarista, você está pirando, né? A ciência, né, já comprovou, já mostrou, né? Até o homem já pisou na lua, né? Então, olha só, então a lua existe de verdade, né? Não é preciso mais, né, colocar provas sobre isso. Mas a gente sempre coloca, né? Mas será mesmo? Será? Na nossa vida a gente coloca muito essas perguntas, né? Será que isso é verdade? Será que não? Né? Igual um outro exemplo que é bem bonitinho aqui, ó. Que eu vou até tentar aqui ler, cara. Você me ama? Sim. Ai, que lindo, gente. Então me prove. Né? Quem nunca, né? Espero que nós nunca. Né? Mas quem nunca, ali o casal de namorado, né? Um perguntou para o outro, você me ama? Sim, claro que eu te amo. Então você vai ter que me provar. Gente, como é que prova? Se a gente está precisando provar o amor ou pedindo uma prova, é porque esse amor já nem existe, né? Esse amor já nem existe. Eu vou pedir se você puder desligar os ar-condicionado, acho que a gente sobrevive, né? Acho que esse daqui mais
faz o nosso slide, né, mudar de lugar, é daquele lado ali. Grampo, mas olha, gente, quem tem... É preciso ter fé, gente, é preciso ter fé. Aí deu boa, hein? Nossa! Fechou, deu boa. Maravilha, gente, muito obrigado. Bom, então, quando alguém pergunta, você me ama? Sim, então prove, né? Nós, como seres humanos, a gente sempre precisa, né? Nossa, como a gente precisa, né, de uma prova, né? Ai, prove, demonstre seu amor por mim, prove que isso, prove aquilo, né? Mas se o amor, para ser amor, você precisa de provas, alguma coisa já não está muito certa. Porque realmente o amor, assim como a fé, né, e a esperança, as três virtudes, né, teologais, dons de Deus que nós temos em nosso coração, são de graça, né, gratuitos. Então, um amor que precisa de prova, que precisa sempre de sinais, né, o tempo todo, também não dá muito certo. E aí nos fala o catecismo, né, da igreja. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. A resposta adequada a este convite é a fé. É o que nos fala o número 142 do nosso catecismo, citando aqui a primeira frase, né, a encíclica, o documento que nós já falamos várias vezes, a Dei Verbo, né? O documento Dei Verbo do Concílio Vaticano II. Que de várias formas Deus falou ao ser humano, né? Como nós falamos aos profetas, em Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, né? E nós recebemos isso pela palavra de Deus, pela tradição. E agora, recebemos tudo isso de Deus, esse amor de Deus, esta revelação do seu amor. O próprio Jesus Cristo, presente no meio de nós, na palavra, na Eucaristia. E agora? É preciso uma resposta do ser humano. É preciso que a gente responda a este amor de Deus. E a nossa resposta é a fé. Então, a fé é a resposta que nós podemos dar ao amor de Deus. Afinal de contas, o que é a fé? O que é a fé? Muitas vezes nós falamos, né, que a fé é aquele pulo no escuro. A fé é aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente acredita, mas não sabe explicar, né? Coisas sem explicação a gente fala, é a fé, né? Então a primeira coisa que vem na nossa mente é isso, né? De certo modo, tá certo, mas não tá tão certo, tá meio errado também, né? A gente pensar assim, porque senão a gente entra nessa discussão, né? Ciência versus fé, né? Quem que ganha? A razão ou a fé? Né? Como se a fé fosse uma coisa ignorante, né? Como se para ter fé não fosse preciso, né, nós termos alguns conhecimentos de Deus, enfim. A fé ou a ciência, né? Quem nos diz, né? 2 mais 2 igual a Deus? Não, né? Como que a gente prova a existência de Deus? Como que a gente fala, não, Deus existe? É preciso ter fé? É preciso se lançar no escuro? É preciso dar este pulo da fé? Sim, tudo isso é verdade. Mas então, a fé é a resposta do ser humano ao amor de Deus. Ela não é um pulo no escuro, porque nós já sabemos aonde nós estamos pulando. Nós estamos dando um pulo ao amor de Deus. Então a gente não está dando um pulo no escuro. Na verdade, a gente está dando um pulo para a luz. Mas é uma luz tão forte, tão iluminadora para a nossa vida, que às vezes até ofusca a nossa visão, né? O amor de Deus é tão grande na nossa vida
que nós até tem horas que a gente fala, acho que eu preciso de uma prova desse amor de Deus. A gente chega às vezes para Deus e fala, olha Deus, eu sei que você me ama, mas acho que você precisa provar isso para mim. A gente não vai chegar assim diante de Deus, né? Mas muitas vezes a gente, com os nossos pecados, nossas fragilidades, a gente precisa, né? Porque a gente gosta das coisas palpáveis, né? A gente gosta de falar 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, Deus é igual a isso, Deus é aquilo dali, né? Porque nós, na nossa cabeça, a gente precisa muitas vezes entender tudo, né? Entender. Tipo, nossa, eu entendi isso, agora eu sei o significado disso, agora beleza. Eu estou apaixonado por aquela pessoa, será que aquela pessoa é o amor da minha vida? Será que é com ela que eu tenho que me casar? Ou será que não? Né? Então eu espero uma prova, um sinal de Deus, né? Os anjos, os querubins, né, falando sim, é essa pessoa, ou não, é a outra. Né? Igual quando nos perguntam, né? Como que você descobriu que ser padre era a sua vocação? Sim, foi um anjo que apareceu no meu quarto e falou, olha Pedro, você vai ser padre. Não, acho que não foi assim, né, gente? Então Deus não vai, não sei se vai, né, porque Deus é todo poderoso, mas na maioria das vezes Deus não manda um anjo para você para falar o que você deve ou não fazer, né? É preciso ter fé. É preciso se lançar a esse amor de Deus que já nos foi dado, mas Ele espera de nós uma resposta. E por que Deus não nos obriga, não nos, né, nos força a dar uma resposta? Nós já vamos ver. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade, com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência de fé a esta resposta do homem a Deus revelador. Muito bem, então nós temos aqui um Deus que se revela e nós temos do outro lado, né, o destinatário desta revelação, que somos nós, né, filhos de Deus. E diante desta revelação de Deus, nós podemos, ou melhor, nós precisamos dar uma resposta, que é crer ou não, que é ter fé ou não nesse projeto de amor. Então, a fé é mais do que estar informado sobre determinados fatos. Tanto que, né, o nome da nossa dinâmica, né, desses encontros, né, é Escola da Fé. Mas como é que é a Escola da Fé? Né? Quer dizer que a gente vai aprender coisas de Deus? Sim, vamos aprender coisas de Deus. Né? Por causa que nós temos muitos ensinamentos de pessoas que já pensaram, que já estudaram, e agora nós vamos tentar aprender, né? Como é o catecismo. Mas a fé não se faz numa escola. Não se faz numa escola. Para a gente estar aqui hoje, para vocês estarem aqui hoje, ou você que está assistindo, para você estar aqui hoje é porque você já tem essa fé. Porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Você não estaria buscando saber mais sobre o amor de Deus. Ou, né, se deixar, né, levar mais por este amor de Deus. É igual quando a gente fala, é possível estudar teologia, né? Você sabe, teologia, né? A gente estuda coisas de Deus. Mas existem também outras teologias, por exemplo, em outras religiões. Por exemplo, a teologia do islamismo. É possível estudar teologia do Islã? Não. Eu posso estudar a religião islâmica. Eles acreditam nisso, eles têm esse livro sagrado, tal. Muito bem. Posso estudar a religião como nós falamos na academia, né, como fenômeno religioso. Né? Mas eu não posso estudar, por exemplo, o Islã como teologia. Porque para eu estudar teologia, é preciso ter fé naquilo que eu estou estudando. Por isso que eu só posso estudar teologia
né, da nossa igreja, né, teologia católica, né? Então, para nós estudarmos, para nós conhecermos mais a Deus, já é preciso um pressuposto, né, da fé. Por isso que a gente não pode chegar e falar assim, olha gente, eu vou provar por A mais B que Deus existe. Você não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque Deus não é uma fórmula matemática, né? Deus não é um elemento da tabela periódica, né, que você vai provar. Não. É preciso ter fé para acreditar. Tanto que isso, às vezes a gente pesquisa, né? A prova da existência de Deus. Vem lá na internet, né? Tomás de Aquino, né? As 5 vias da prova. Não, mas Tomás de Aquino nunca disse, agora eu estou provando que Deus existe. Não. Ele demonstra por várias vias como é possível acreditar em Deus. Então, na nossa fé, a gente não tem como provar que Deus existe. Igual a ressurreição, né? A gente prova por A mais B que Jesus ressuscitou. Estou provando aqui, ó. Olha aqui. Não, a gente não prova, né? A gente simplesmente acredita. Acredita. Porque se a gente provasse, era como se, tá provado, a gente já viu, já mostrou, né? Tá tudo, colocamos tudo às claras, né? Quando a gente acaba com o mistério, né, a gente acaba com a fé também. Então a gente acaba com essa dinâmica de um precisar do outro, de um estar a serviço do outro. Então nós, para respondermos a este amor de Deus, a gente não vai falar para Deus, Deus, então prove o seu amor por mim. A gente até canta, né? Prova de amor maior não há do que dar a vida por quem se ama. Realmente, nossa prova de amor está na cruz. Mas que prova de amor diferente, né? Uma prova de amor bem, bem diferente, né? Que eu acho que ninguém seria capaz de pensar numa coisa dessa. Então, é preciso ter muita fé na cruz. É preciso ter muita fé na ressurreição para acolher este amor de Deus. E a Sagrada Escritura, então, chama essa obediência da fé a essa resposta do homem, né, a essa resposta do homem que nós damos a Deus. Então não se trata de saber sobre Deus, mas do relacionamento com Deus. Então nós não estamos aqui na escola da fé só para saber coisas de Deus, mas para que, sabendo mais coisas de Deus, nós possamos nos aproximar mais de Deus. Nós possamos nos relacionar melhor com Deus. Os fariseus não sabiam muitas coisas sobre Deus? Sabiam. O padre estava falando, né, nos últimos encontros, né? Os fariseus não sabiam muito bem sobre a Bíblia? Sabiam. O diabo não sabe muitas coisas sobre a Bíblia? Sabe. O diabo não sabe muitas coisas sobre Deus? Sabe. Mas isso o tornou diferente, né? Não. Então, não é somente sobre saber muitas coisas de Deus, mas é se relacionar melhor com Deus. Com Deus. Mas para isso é preciso também saber algumas coisas. Seres humanos e coisas humanas, é preciso conhecê-los para amá-los. Deus e as coisas divinas, é preciso amá-los para conhecê-los. Perceberam a diferença? Para eu amar uma pessoa, eu preciso primeiro conhecer, né? Tipo, eu amo tal pessoa, mas eu nem conheço, né? Nem sei como que é, nada, né? Tipo, como é que eu vou amar alguma coisa que eu não conheço? Né? Ou como é que eu vou torcer para um time de futebol que nem existe? Né? Eu torço para um time que não existe. É impossível uma coisa dessa, né? Não tem como. Então, nas coisas humanas, é preciso primeiro conhecer para amar. Nas coisas de Deus, é preciso primeiro amar para depois conhecer. É preciso primeiro abrir o coração a esse projeto de Deus.
Porque é primeiro Deus que vem ao nosso encontro, né? É primeiro Deus quem nos amou. Deus nos amou por primeiro, né? E por isso nós estamos aqui. E por isso nós estamos professando a nossa fé e querendo saber mais sobre Ele. Papa Bento XVI, né, falava: acreditar significa comi um Rzinho aqui, significa abandonar-se a Deus. Então, acreditar significa abandonar-se a Deus. Então, para ter fé, é preciso dois elementos bem importantes. Primeiro deles, ser uma atitude consciente. Uma atitude humana consciente. E a segunda, ser uma atitude livre. Livre. A fé é um ato do ser humano livre. Você não é obrigado a acreditar. Numa fórmula matemática, a gente é obrigado a acreditar. 2 mais 2 é igual a 4. Mas se você não acredita nisso, você vai começar a perder dinheiro, vai sei lá o quê. Mas agora, ao amor de Deus, você não está obrigado a amar ou a acreditar em Jesus. Não. É uma atitude livre. Lógico, depois que você fala assim, eu creio, bom. Aí você é obrigado a acreditar, já que você está falando que crê, em tudo aquilo outras coisas que Jesus também fez. Tipo, eu creio que Deus existe. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Então, você crê em Deus. Se você está falando que crê em Deus, você crê neste Deus que fez o céu e a terra. Não. Eu só creio só uma parte. Preciso, né, aí acreditar em tudo. Mas o primeiro ato, né, a primeira dinâmica da fé é isso. É este abandonar-se a Deus. Então, mais do que a fé ser um pulo no escuro, é um abandonamento. Nem sei se existe essa palavra. Mas é um abandonar-se em Deus. É um abandonar-se em Deus. Porque é uma atitude consciente. Né? Eu sei que eu estou professando a minha fé. Eu sei que eu estou me abandonando em Deus. E eu faço isso porque eu quero. Porque eu sou livre. Então, para ter fé, ou melhor, a fé, ela requer esses dois elementos. Ser um ato consciente, você saber naquilo que você está acreditando, né? ou saber que você está crendo, né? E também ser um ato livre. Né? Você não está obrigado a nada. Você é livre para escolher ou não abraçar este Deus que se revela, que se mostra. Então, é preciso ter fé. 2 exemplos que o catecismo da igreja nos dá. Alguém consegue lembrar um exemplo bom assim de alguém que soube se abandonar em Deus? Vamos lá. Quem? Maria? Temos que amar Ele acima de tudo. Muito bem. Mas quem que 2 personagens na Bíblia que amou a Deus acima de tudo e que se lançou a este Deus? Maria. José. Tem vários aí. Tem vários. Mas o catecismo nos dá 2 exemplos que são bem importantes. O primeiro é Abraão. Abraão, o nosso pai na fé. E o segundo exemplo que o catecismo nos dá é Maria. Bom, vamos começar por Abraão. Em Gênesis 12, né, tarefa de casa, vocês lerem esses 2 trechos. Gênesis 12, do 1 ao 8, mais ou menos, e Lucas 1, 26, até terminar o capítulo.
tá bom? Tarefa de casa. Mas o que tem nesses textos? Em Gênesis 12, tem Deus falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentada, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu, se fosse Abraão, ia falar para Deus: legal, né? Legal. Sai da tua terra e vai para... Sai da tua casa e vai para a terra que eu te darei. Né? É como se eu falasse: vai lá. Vai. O que você ia responder? Vai aonde? Aonde? Não, Deus não falou nada. Só falou: vai. Vai. Vai para a terra que eu te mostrarei. E lá você terá uma nação gigantesca, maior do que os grãos de areia. Daí Abraão, com 70 anos, olha para Sara também, com 70, e fala: nem filha a gente não tem, não pode ter mais. E Deus está me prometendo uma terra, está me prometendo descendência, um monte de coisa. A primeira coisa que eu ia falar: misericórdia, eu não acredito nisso. Né? A palavra da moda para isso, eu ia falar: é golpe, é golpe. Né? É golpe. Né? O golpe do Pix. Né? Faz um Pix de R$10 que eu te dou R$1.000. Né? Uhum. É o golpe do Pix. Né? Eu ia pensar: Deus está nos dando um golpe. Né? Sai da onde você está, vai para uma terra, eu nem sei que terra é essa, que você vai ter filho, vai ter descendência, mas como assim? Não estou entendendo. Então, Abraão, mais do que pedir provas, ter um conhecimento científico, ou saber qual que era a terra, saber como que faria Deus tudo isso, mais do que tudo isso, ele se abandonou ao projeto de Deus. Isso é fé. Ele se lançou ao projeto de Deus. Para o homem, crer em Deus significa aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por ele reveladas. A carta aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Diz Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que se existem as coisas que não se veem. Eu já vou voltar nesse versículo, mas vamos ficar com Abraão primeiro. Então temos lá, em Gênesis 12, a história de um homem que se lançou ao projeto de amor de Deus, que ouviu o chamado de Deus para ir para algum lugar que ele nem sabia onde era, mas ele foi. E depois no Novo Testamento temos Maria. Né? Lucas 1, 26, até terminar o capítulo, temos a anunciação, né, do anjo Gabriel a Maria, né, que nós já sabemos bem mais. Né? Uma jovem, né, prometida a casamento, mas que de repente vem um anjo e fala: você vai ser mãe do Salvador. Você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo. E Maria diz o quê? Primeiro ela fala: mas como acontecerá isso? Mas depois da conversa com o anjo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Ela teve fé. Ela acreditou. Igual como se disse, José também. O anjo aparece em sonhos para José e fala: não tenhas medo de assumir Maria como sua mulher, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo, e o filho que nascer dela será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Né?
depois pega a sua mulher e foge para o Egito. É preciso ter muita fé. É preciso se lançar muito ao projeto de Deus. Por isso que o catecismo nos coloca estes dois exemplos, né? Se você quer saber o que é fé, olhe para a vida de Abraão, em Gênesis 12, e para a vida de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26. Voltando àquele versículo de Hebreus 11, que eu estava falando, o que é a fé? A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Ou seja, acreditar naquilo que não se vê e a garantia daquilo que se espera. Eu falo ou seja como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Ou seja, é isso. Não. É preciso muita oração, é preciso voltar nesses textos bíblicos sobre a fé todo dia, né? É preciso todo dia a gente professar a nossa fé. Porque diante da tribulação, diante da insegurança, diante das provas do mundo, das tentações, a gente se pergunta: será mesmo? Será que vai acontecer isso? Será que Deus realmente está comigo? Será, né? Se a gente se deixar levar, a gente entra em crise. Mas é aí que está a fé. A fé que é provada diante dos desafios, diante também das dificuldades. Por isso que a gente fala, a fé também é dom de Deus. A fé não é só, eu vou acreditar e pronto, acabou. Não. A fé já está no nosso coração porque foi Deus que nos deu. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Então, a fé é um dom de Deus. Não é que tipo, nossa, agora eu vou ler esse livro aqui para ter mais fé. Não, não vai acontecer nada. Talvez você melhore algumas percepções que você tem sobre Deus. Talvez você descubra coisas novas, como nós estamos fazendo aqui na Escola da Fé. Mas a fé, acima de tudo, também é um dom de Deus. Se não fosse Deus abrir no nosso coração essa possibilidade de conhecê-lo, nós não teríamos como. Quando Pedro confessa que Jesus, no Evangelho, é o Cristo, Filho do Deus vivo, vocês lembram daquela passagem? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Elias, outros dizem que é um profeta que ressuscitou e tal, não sei o quê. E Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou o que para Pedro? Felizes fostes vós, Simão Pedro, porque não foi um filho desta carne que revelou isto, mas o Pai do céu, mas o Pai que está nos céus. Então, quem revelou isso a Pedro não foi um conhecimento humano, mas foi o próprio Deus. É assim nós também. Quando professamos a nossa fé, é o próprio Deus que nos revelou isso. A graça da fé abre os olhos do coração. A fé abre os olhos do coração. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos fé neste amor de Deus, a nossa vida muda. Quando Maria disse o sim a Deus, a vida dela se transformou. Quando Abraão disse sim a esse chamado de Deus, a vida dele se transformou. Então, a graça da fé abre os olhos do coração. A fé é dom de Deus. Esse cara aí é São Tomás de Aquino, que escreveu vários livros, que nós condensamos e chamamos de Suma Teológica. É bem importante. Lógico que a gente não vai ler a Suma Teológica aqui, porque cada livro deve ter umas 800 páginas, deve existir uns 10 volumes, então a gente não tem como ler aí tanto, e nem eu mesmo li, mas
alguma coisa a gente vê. Diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica: crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. Uma frase bem fácil de entender, né? Misericórdia, eu acho que não, né? Mas então, o que é fé? É um ato. Como a gente falou, é um ato. É um ato livre do nosso saber, da nossa vontade. Então, fé é um ato da inteligência, preciso saber, né? Que presta o seu assentimento. O que é o seu assentimento? Que presta a sua vontade à verdade divina. Ou seja, que fala, olha, vontade divina, eu sou seu. Então, crer é este ato da inteligência que fala, olha, verdade de Deus, eu acredito, né? Por determinação da vontade e movida pela graça de Deus. Então, quem dá o primeiro estalo para a gente acreditar na graça de Deus é a própria graça de Deus. Então, fé não é só esse pulo no escuro, mas é este lançar-se na graça de Deus, neste amor de Deus, e a gente só se lança nesse amor de Deus porque ela primeiro nos amou. Ela primeiro nos alcançou, né? Diz Paulo, corro para a meta, mas foi a meta primeiro que me alcançou. A gente não está numa corrida assim, vamos correndo, corre, vamos correndo para a salvação, vamos correr para o amor de Deus, vamos alcançar o amor de Deus. A gente não está numa corrida, senão a gente estaria aqui todo mundo ofegante, quase morrendo. Não. Foi primeiro o amor de Deus que nos alcançou. E por causa deste amor de Deus que nos alcançou, nós podemos acreditar nele. É necessária a fé, né? Diz o Catecismo no número 161. É necessária a fé para obter a salvação. Porque o que diz o Evangelho? Agora eu esqueci. Marcos, aqui está citando Mateus, mas em Marcos também. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar já está condenado. Foi o Evangelho de alguns domingos atrás, né? Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática está salvo. Agora, quem ouve a palavra de Deus e não acredita, está condenado. Mas por que está condenado? Porque Deus condenou? Não. Porque ele mesmo já se condenou não acreditando naquilo. Então a fé é necessária para a nossa salvação, né? Como é que a gente quer se salvar se a gente não crê na salvação? Se a gente não crê em Deus? Esse é o pecado que não tem perdão. Esse é o famoso pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que pecado é esse que não tem perdão se Deus perdoa todos os pecados? É verdade. Mas Deus só perdoa todos os pecados se você quiser ser perdoado. Se você fala, eu não quero a graça de Deus, você está se recusando a receber a graça de Deus, esse é o pecado contra o Espírito Santo, porque daí Deus não vai conseguir fazer mais nada. Se você não quer essa graça, se você não quer acreditar, né? Se você não quer tomar posse dessa graça, aí não tem mesmo o que fazer. Bom, já meio que concluindo, a fé e a revelação são dois lados da mesma moeda, né? Aqui tem duas moedas, né? A imagem está um pouco errada, mas imaginemos uma única moeda. Tem dois lados, cara e coroa. Tem dois lados, a fé e a revelação. Não adianta nada, o amor de Deus está lá gritando, ei, eu te amo, eu te amo. O outro lado está tipo, tô nem aí, né? Eu acho que não vai dar muito certo. O lado de Deus está garantido, eu te amo. Agora o outro lado da moeda é a fé. Eu aceito, eu acredito, eu creio, eu também amo. Beleza. Aí a moeda está valendo.
Então a nossa vida é essa moeda com dois lados. A revelação, que é o amor de Deus que foi nos dado, né, por meio da história da salvação, né? Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né, toda a história de salvação por Jesus, pelos apóstolos, até chegar em nós. Essa é a revelação. E o outro lado é a fé, que é preciso nós crermos. Muito bem. Diz o Papa Francisco, a plenitude a que Jesus leva a fé possui outro aspecto decisivo. Na fé, Cristo não é apenas aquele em quem acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas é também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. Olha só. A fé não só olha para Jesus, mas olha também a partir da perspectiva de Jesus e com os seus olhos é capaz de dizer, é uma participação no seu modo de ver. Olha só. Olha o que o Papa Francisco disse. Fé não é só eu acreditar em Jesus, mas é você pertencendo a Jesus, acreditar no amor de Deus. Então Jesus elevou a fé à plenitude. Porque na fé, Cristo não é apenas aquele em quem acreditamos, uma maior manifestação do amor de Deus. Sim, isso é verdade. Mas também é aquele a quem nos unimos para poder acreditar. Nós acreditamos no amor de Deus porque nós acreditamos por meio de Jesus. Nós somos filhos de Deus porque Jesus nos resgatou e nos chamou por meio do batismo. E aí sim, por meio de Jesus, nós temos fé e nós acreditamos. Mas é só eu que acredito, será? Olha só o que diz no batismo. Depois que nós batizamos a criança, que acende a vela e tudo, o padre diz essa seguinte frase: esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Aqui está em latim duas partezinhas que é legal. Fidesque e fides qua. O que é isso? A gente não precisa decorar isso, mas é bom saber que existe. Por quê? Olha só. Essa é a nossa fé, que da igreja recebemos. Fides que. E sinceramente professamos. Fides qua. O que é isso, mais uma vez? Eu creio em Deus. Vocês creem em Deus? Sim. Eu creio em Jesus. Vocês creem em Jesus? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio inteiro. Vocês professam essa mesma fé? São duas fés diferentes? Não. Mas a minha fé é diferente da sua? Sim. Mas como é que a mesma fé é diferente ao mesmo tempo? Tá aí. Uma é a fé que nós recebemos da igreja e que todo mundo professa igual. Nós não rezamos unidos o creio na missa? Creio em Deus Pai, mas a gente não fala cremos, a gente fala creio. Mas é o mesmo creio que está todo mundo professando. Então, eu creio, mas é a mesma fé que o outro está crendo também. Porque é a fé da igreja, que nós recebemos da igreja. Por isso que a fé não é só eu creio. Porque não só eu creio, mas também nós cremos, como igreja. Então, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé, para nos introduzir na inteligência e na vida da fé.
então a fé. Não é só eu creio. Verdade, eu creio. Mas eu estou crendo aquilo que os outros também creem, que é a fé da igreja. Então, por isso que no batismo nós temos bem bonito esta fórmula. Vou tentar voltar aqui. Esta é a nossa fé que da igreja recebemos. Recebemos a fé. E sinceramente professamos. Eu recebi essa fé, agora eu professo essa fé. Entende? Então a fé tem essa dinâmica. Porque senão cada um ia sair acreditando no que quisesse. E não estaríamos em comunhão. Não. A fé é acreditar na revelação. E todo mundo tem que acreditar igual na revelação. Porque ela nos foi dada por Deus. E quem que guardou tudo isso? A igreja. Por meio da tradição, por meio do magistério. Né? Então nós recebemos essa fé da igreja e nós professamos. Né? Então eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Então, não só eu creio, mas também nós cremos. Isso é importante porque a fé, então, não é uma dimensão individualista. Do tipo, só eu creio em Deus e eu estou muito bem no meu quarto sozinho e isolado. Não. A fé tem uma dimensão comunitária. Se eu acredito em Deus é porque existe uma comunidade que acredita. Se eu acredito na igreja é porque existe a igreja. Então isso que é importante. Eu creio, nós cremos. Em que nós cremos? Né? Aí, no próximo encontro, semana que vem, quinta-feira, finalmente vamos entrar no creio. Tá? Em que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, esse vai ser o tema da próxima semana. Tá? Vamos, enfim, entrar no creio. Mas acho que vocês entenderam bem, né? Fazendo um resumão. Né? No próximo encontro a gente começa com esse resumo. Mas é importante isso. Né? Como é que a gente vai professar a fé se a gente não sabe o que é fé, né? Então, é importante, né, termos bem claro isso. Que a fé não é individualista, ela é comunitária. Eu creio, nós cremos. Né? Recebemos esta fé da igreja, mas nós a que professamos. E a fé não é só um pulo no escuro, mas é um se lançar à vontade de Deus, sabendo que este mesmo Deus já nos amou por primeiro e já nos envolve por sua graça em Jesus Cristo. E só em Jesus Cristo nós podemos professar a nossa fé e crer neste Deus que tanto nos ama e que tanto revelou o seu amor e a sua misericórdia. Acho que agora começam a surgir mais dúvidas, mais perguntas, né? Mas, né? Caso alguém queira fazer uma pergunta, né? Nos comunique, traga escrito num papelzinho alguma coisa. Daí a gente vai buscando responder também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. Isso aí, vamos que vamos. Obrigado você também que nos assistiu.